Eu estava pronta para me sentar na poltrona roxa e ler. Durante anos, os livros abriram uma janela pela qual eu podia ver como as outras pessoas lidavam com a vida, suas tristezas, alegrias, monotonias e frustrações. Eu os usaria novamente para buscar empatia, orientação, amizade e experiência. Os livros me dariam tudo isso e mais. Depois de 3 anos carregando a verdade sobre a morte da minha irmã, eu sabia que jamais me livraria da tristeza. Eu só esperava um pouco de alívio. Esperava algumas respostas. Queria que os livros respondessem à persistente pergunta sobre o porquê de eu merecer viver e como eu deveria viver. Meu ano de leituras seria minha fuga de volta à vida. Eu acabei de ler um trecho do livro O Ano da Leitura Mágica, da Nina Sankovic. Esse é um livro altamente terapêutico que tem que entrar aí na sua lista, na sua estante. E é um livro que eu recomendo demais e é sobre ele que eu vou falar no vídeo de hoje. O Ano da Leitura Mágica é um dos livros mais marcantes que eu já li na minha vida. E eu gosto de dizer que um livro marcante é esse que fica assim, ó, todo marcado. Durante a leitura a gente vai marcando vários trechos e esse aqui, sem dúvida, é um dos livros mais marcados que eu tenho aqui na minha estante. E esse trecho, por exemplo, que eu acabei de ler para você aqui no início do vídeo, é um trecho muito forte, muito bonito e que mostra como a literatura, ela para muitas pessoas, assim como foi para Nina, ela é esse espaço de refúgio, de cuidado e de salvação, né? Foi aqui no caso da escritora, a Nina Sankovic, que escreveu esse livro, ela vivenciou isso, não é um livro de ficção, é um livro autobiográfico, e ela vai relatando isso aqui no livro, ela vai também dando os exemplos dos livros que ela deu, ela deixa aqui no final a lista, né, com todos os títulos que ela leu ao longo desse ano de leitura mágica, e ela vai destacando trechos dos livros aqui. É a lista completa dos livros lidos, que ela leu de 28 de outubro de 2008 até 28 de outubro de 2009. E é muito interessante que a gente nunca acha tempo para ler, né? Acho que a maioria das pessoas tem uma dificuldade de achar tempo para ler. E você fica se perguntando como foi que a Nina conseguiu isso. E olhe só, a Nina, mãe de 4 filhos, dona de casa, com todos aqueles afazeres domésticos e da vida, mas ela encontrou tempo para ler, né? Tempo para ler um livro por dia durante um ano. E tem um autor que eu me recordo muito sempre que eu falo dessa questão do tempo para ler, que é o Daniel Pennac. No livro dele, Como um Romance, ele diz que o tempo para ler é como o tempo para amar. É sempre um tempo roubado. Então, quando a gente quer, quando a gente ama a leitura, quando a gente sabe que a leitura é algo importante para a gente encontra tempo, assim como encontra tempo para o amor. E, né, a literatura é uma espécie de amor para a gente que é para quem é, né, assim como eu, uma pessoa apaixonada pela literatura. Esse livro da Nina, ele tá numa lista que eu deixei aqui, que eu fiz um vídeo recentemente, vou deixar aqui na descrição para vocês,
que é um livro, esse é um dos livros que falam sobre o amor pelos livros. Então, eu fiz um outro vídeo onde eu mostro 5 livros sobre o amor pelos livros e esse livro da Nina é um deles. E, por falar em amor, vou dar mais algumas doses aqui desse livro que está tão marcado e para vocês sentirem aí como a literatura ela foi remédio para Nina. Esse livro também fala indiretamente de biblioterapia, né? Sem mencionar biblioterapia, durante a leitura desse livro eu sentia que eu estava lendo sobre biblioterapia o tempo todo, porque as leituras que ela foi fazendo ao longo do ano, né, de leitura do ano da leitura mágica que ela fala aqui, foi essas doses diárias de cuidado através da literatura. Enfim, vou dar mais uma dose aqui para vocês. Ela diz assim: as palavras são testemunhas da vida. Elas registram o que aconteceu e tornam tudo verdade. Palavras criam histórias que se transformam em histórias inesquecíveis. Mesmo a ficção retrata a verdade. Boa ficção é a verdade. Histórias sobre as vidas relembradas nos levam para o passado ao mesmo tempo em que nos permitem seguirmos em frente. E é muito bonito que ao longo das leituras que ela vai fazendo aqui, e é importante frisar aqui que ela leu só livros de literatura, né? É que como ela fala nesse trecho, né? A ficção, a boa ficção é a verdade. Então, por conta disso, ela conseguiu ali ir cuidando, né, da alma dela, porque a literatura faz isso, ela cuida da alma. O que é o luto? É uma dor muito profunda na alma da gente, quando a gente perde alguém que a gente ama, e ela estava, né, submersa ali nessa dor pela perda da irmã, e ela sabia que como os livros em algum momento da vida dela já tinham sido tão importantes, e era também importantes para aquela irmã que ela perdeu, então as duas tinham uma relação afetiva com os livros, com a literatura. Então, quando ela pensou em algo que pudesse ajudá-la nesse processo de luto, ela lembrou da irmã, lembrou consequentemente também desse amor que as duas nutriam pela literatura. E aí eu vou dar vou ler aqui mais um trechinho, vou dar mais uma dose aqui para você, porque vontade é de só ler esse livro aqui junto com você, que é muito bonito. E retrata mesmo assim o poder da literatura na nossa vida. Então vamos lá. Meu caminho estava livre. Era um caminho que brilhava com palavras. Palavras que se tornavam frases e parágrafos e capítulos e livros. Meu caminho era pavimentado por livros. E foram os livros que serviram como curativo para Nina. Isso fica muito claro quando a gente vai chegando aqui no final da leitura, e eu vou destacar aqui só mais um trechinho para a gente finalizar aqui o vídeo. Estava criando ordem, seguindo as lições aprendidas nos livros, nos quais mergulhava dia após dia. Meu ano de leituras mágicas estava provando ser um fim adequado para minha avassaladora dor e um início sólido para o restante da minha vida. E vou ficando por aqui. Deixo essa dose assim altamente terapêutica para você iniciar bem a semana com essa dica de livro com potencial terapêutico. Peço que você se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu, curta esse vídeo, compartilhe também com alguém que precisa ler o Ano da Leitura Mágica, e
Me conte aqui nos comentários se você já leu. Até a próxima dose!